A arbitragem é mais do que um apito. Ela é competência, é dedicação, é amor ao esporte. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem polêmica, sim, mas tem muita história boa para contar. E hoje, aqui no Pod Esportes, com vocês, a minha querida amiga árbitra, Regiane Caetano. Rê, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui no Pod Esporte conversando comigo, falando um pouco da sua vida, da arbitragem no Brasil, da sua carreira. Seja muito bem-vinda. Eu que fico grata pelo convite e é de grande satisfação estar aqui representando não só a minha carreira, mas de todas as mulheres na arbitragem. Nossa, você falando de uma mulher, você sabe que o Marcelo esteve aqui, né? O Marcelo de Lima. Sim. E quando ele veio, eu falei: Marcelo, eu preciso trazer uma mulher, Marcelo, da arbitragem, porque é tão importante, sabe, a gente trazer essa nossa força feminina. Não é uma questão, sabe, de nenhum tipo de ideologia, não. Mas o esporte, a mulher faz parte do esporte tanto quanto o homem, né, em todos os aspectos, não só como atleta, né, mas como comissão técnica, como arbitragem, tantas outras profissionais, né? Então, a gente trazer voz para a mulher no esporte é muito importante. Você não acha isso, Regiane? Sim, é de suma importância hoje, né? As mulheres estão se destacando em vários lugares, em vários esportes, então a gente tem um grande peso também nessa caminhada. Ai, que bom. E vamos começar, que eu já quero saber assim, como que a arbitragem ela entrou na sua vida, né? Porque você é uma profissional, né? Você é uma preparadora física, uma educadora, e me fala como que entrou isso, esse amor ao futebol, esse amor à arbitragem. Me conta essa história aí, quero saber tudo. De início foi só um convite de um amigo de trabalho, de profissão, que eu já me destacava na parte física, e assim, a gente sempre treinava junto. O objetivo dele era, ele era árbitro, né? E eu pela minha vida de atletismo. Então, com o tempo, chegou uma certa idade, eu priorizei só a minha vida profissional. E parei de ser atleta de atletismo, que eu fui 10 anos também atleta de atletismo, e eu tinha ainda aquela paixão pelo futebol. Então veio a curiosidade na parte da arbitragem. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele sempre pontuou: você vai se destacar na parte física, que algo, né, no feminino era ainda, né, um grande desafio. E assim foi a curiosidade, a motivação, um lado também do futebol que ainda era intrínseco, né, dentro de mim, e foi se tornando uma paixão. Então, tudo aflorou dali de uma amizade, uma conversa, de um treino, e entrei no curso em 2011. 2011, então, que você deu assim esse primeiro start, né? E como que funciona esse curso? Conta aqui para o pessoal que está assistindo a gente, Regiane, hoje, né? Porque naquela época talvez, né, seja um pouco diferente, eu não sei. Sim, exatamente. Já teve até algumas mudanças em relação ao curso da minha época, né? Que a gente tinha algumas avaliações, teste físico, durante o curso, que hoje ainda acontece. Então, existe o curso que é presencial, né? Lá na Federação do Rio de Janeiro, fica próximo do Maracanã. Então, a gente tem a preparação toda teórica, tem a parte física também das avaliações, e você tem um período agora a mais, que são os jogos, né, de base que fazem. Na minha época não tinha esse período após o curso. O nosso era durante o curso. Então, assim, é uma preparação para você já entrar no quadro, né, do Estado, já habituado ao meio mesmo. Então, a gente recebe toda a preparação, todo o treinamento, de acordo com o que você vai se destacar. Então, assim, na escola você tanto é treinado para assistente como árbitro central. Dali você escolhe qual que você se adequa, está se adaptando, se destaca. Tem algumas pessoas que já se identificam de cara, né? Querem ser assistente, querem ser árbitro. No meu caso, eu tive um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque eu gostava mais de ser central e não tinha quase mulher como central. Eram muito poucas. E assim... Naquela época, né? Você está falando de 2011, né? Isso, exatamente. Olha isso. Exatamente. E apesar que no meu curso tinham, se eu não me engano, 4 meninas que queriam ser árbitras centrais. E essas 4 hoje são ou algumas ficaram pelo caminho?
Todas ficaram pelo Só caminho. você seguiu, então, né? Exatamente. Porque não é fácil, né, Regiane? É um caminho assim, né? Tem toda uma preparação, que nem você falou, o físico é muito forte, né? Para você estar ali no campo, atuando dentro de conflitos, muitas vezes, não é isso? A preparação física, ela é essencial, né? Para ter um controle de jogo e a leitura e o entendimento do futebol. Isso a gente tem que ter estudo, preparação física. E a leitura, ela vem além da prática, né? A vivência mesmo do futebol. Então, assim, a preparação física, tem muitas pessoas hoje que vivem integral, né? Da arbitragem por isso. Tem um treino. Eu, no meu caso, eu já cheguei a ter 2 períodos de treinos intensificados, né? Hoje O que seria isso? Me explica melhor. Dois períodos, porque você pode intensificar, né? Um período mais intenso, que é da manhã, e um período à tarde, que é neuromuscular, musculação, mobilidade. Praticamente o dia inteiro você treinando ali teu físico. Sim, exatamente. Entendi. E tem a parte também do estudo, né? Teórico, as regras, tudo, né? Que é bem complexas, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, a gente acaba tendo uma preparação bem intensa em relação a muita gente achar que é só ir lá e apitar e correr. Não é. Dúvida, tem uma preparação diária e, além de todo o estudo, também tem uma preparação mental, né? Que a gente tem que estar bem concentrado. E, assim, requer uma grande responsabilidade, né? Porque o futebol em si, com o tempo, foi amadurecendo e tem esse entendimento. Ele mexe com muita coisa na nossa, não só na nossa vida pessoal, mas como profissional. E todo mundo que está ali envolvido na atmosfera do futebol tem um grande peso. Cada jogador, né? Um gandula, um delegado, a comissão técnica. Então, todo mundo ali é cobrado diariamente, né? Pelos clubes, pela torcida. A arbitragem, ela é igualzinho. A gente tem uma comissão por trás, né? Que está ali avaliando a gente, tanto na parte física, entendimento do futebol, as interpretações das faltas. Então, assim, da mesma forma que todos os clubes se preparam para um jogo, o árbitro também se prepara. A gente estuda também as equipes, a gente estuda a classificação também dos jogos. Então, assim, é tudo uma preparação detalhada tanto da nossa carreira, tanto do jogo e tanto do que a gente quer para a nossa vida profissional. Porque o extracampo é de suma responsabilidade sua, a sua vida, a sua carreira. Então, ela transcende de 4 linhas, que eu falo, né? Não é só o futebol em si. Nossa, muito interessante você estar trazendo isso, né? Porque você estava falando aqui, eu estava pensando, né? O quanto o mental, Regiane, influencia ali você, sabendo diferenciar, por exemplo, a Regiane dentro de campo, atuando como árbitra, e depois você deixando tudo isso de lado, voltando para casa, por exemplo, né? E sendo ali outros papéis. Né? O papel, no seu caso, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de filha. Saber separar bem, porque o mundo do futebol foi que nem você comentou agora, né? É um mundo, vamos dizer assim, de muita exigência. Até porque o financeiro também, né, que gira em torno do futebol, são quantias significativas, não é? Sim. E isso requer uma grande responsabilidade, né? Porque, como eu falei, né, mexe muito com a atmosfera imensa, além da sua vida de outras pessoas também. E, de fato, a gente tem que ter uma preparação mental de suma importância, né? Porque a gente leva tudo para casa, não tem como separar, a gente tenta ao máximo. No entanto, nós tivemos um acompanhamento, um período até de uma psicóloga. A Marta? Exatamente. Marta Magalhães, minha professora. Exatamente. Eu conheço a Marta, maravilhosa. E ela era 100% assim, para poder nos auxiliar nessa, que ela falava muito para a gente viver o aqui e o agora. Então, eu chegava dentro do campo, respirava fundo, fazia a respiração diafragmática, vivia aquele momento intensamente. Chegava na minha casa, era outro ambiente, porque tem algumas fases da arbitragem que ela oscila,
né? Existe, como qualquer outra coisa na nossa vida, altos e baixos. Então, assim, é um erro de um lance que tem um peso, você volta para casa, vai para o ambiente da tua família, então, assim, a tua cabeça está cheia. Então, o teu lar tem que estar em harmonia para poder te receber, te preparar, te fortalecer para que você volte melhor do que você estava, né? Perfeito. E já teve algum momento seu, assim, de desafio nessa parte profissional? Sabe, algum momento que, de repente, você, poxa, esse momento foi difícil para mim, que eu passei, eu tive que ter ali muita resiliência. Teve esse momento ou não? Assim, o período que eu tô só de FIFA, eu tô desde 2017, eu já passei por vários momentos, assim. Foi como eu falei, né? Altos e baixos. Então, assim, a gente tem que se manter sempre focada no objetivo, no que você quer. E os questionamentos são sempre esses. Vale a pena? Até que ponto vale a pena? É uma boa pergunta, Regiane. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Vai, sempre vale a pena. Por que vale a pena? Porque quando você está lá dentro, é uma atmosfera inexplicável, né? Foi como eu falei, tive altos e baixos, assim, e sempre vale a pena. O retorno é muito melhor, sabe? E isso te dá força para você seguir em busca do teu sonho. Claro que tem alguns momentos que vai mudar a rota, você vai entender que aquele momento não é o seu momento. E quando chega alguma conquista sua, porque assim, eu falo sempre para as meninas, né? A oportunidade ela vai bater uma vez só e tem que estar pronta. E não é meio pronta, é 100% pronta. O psicológico, o mental, ele tem toda a parte dos pilares. Então, a cobrança, ela vem intensa. E não vai chegar simplesmente um aviso, daqui a uma semana vai ter uma escala ou daqui a um mês, né? Então, assim... Então, eles ligam assim, tipo, para você, olha, vamos ter um jogo tal, quero que você esteja aqui. É mais ou menos assim? Na verdade, cada comissão, o Estado... Cada confederação... Isso. Trabalha de uma forma. Trabalha de uma forma. Certo. Aqui no estadual, a gente recebe as escalas segunda, quinta. Tá. Então, assim, é de conforme, né? Segunda, durante a semana, quinta-feira, final de semana. E na CBF, existem os jogos de finais de semana, né? E, assim, existem categorias que tem a semana toda. Então, tem escala segunda, tem escala terça, tem escala quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá. Então, às vezes, você chega de um jogo e já está indo para outro. Já está indo para outro. Exatamente. Quer dizer, o teu físico, ele realmente, né, o teu físico, o teu mental, o teu preparo como um todo tem que estar sempre ali. E você tem um acompanhamento de uma equipe com você? Na parte que eu estou falando de nutricionista, né, fisiologista. Você tem uma equipe? É sua? É da confederação? Como é que funciona? Não, essa minha equipe, eu até falo, né? Minha equipe multidisciplinar. Isso. É minha, assim, sempre. Quando eu entrei na FIFA... foi algo que me deu um up muito maior, né? Que desde o atletismo eu tinha um preparador físico que se tornou meu coordenador, depois meu chefe, né, direto. E daí eu fui buscando outras pessoas para poder me auxiliar. Então eu tenho nutricionista, tenho psicóloga, hoje tem também, além de tudo, eu tô com uma equipe, né, que eles, na verdade, me dão um suporte de massagista, então eles me acompanham durante a semana e, de acordo com a semana, eles vão modificando o meu treino diário. Sim. Então, se eu tenho uma intensidade maior na segunda, não tive jogo nenhum final de semana, mas eu tive um treino forte na segunda, então eles descem um pouco o meu treino na terça. Tipo um recover, assim, mais ou menos. Exatamente. Tá. Exatamente. Dentro do treinamento que que tem um treinador da federação, o Paulo Barroso, que ele me passa a planilha. Uhum. Então, assim, eu tenho uma equipe multidisciplinar que me acompanha à distância, né? Uhum. Que, assim, é algo que eu sinto falta, que é mais presencial. Que eu falo que meu esposo é meu personal VIP. Eu passo o treino para ele, explico como tem que ser, e aí ele me treina. Porque ele também é preparador físico.
Na verdade, não, ele acabou se tornando. Olha só, esse que é parceiro. Exatamente. Que legal, que bacana. Exatamente. No entanto, nesses altos e baixos, ele é o que sempre está presente, né? Então, ele acabou me motivando bastante. E quando vem esses baixos, como que fica a cabecinha da Regiane? Assim, bem pilhada, né? Porque a gente é ser humano, cria várias expectativas, investimentos, né? Mas uma coisa que a doutora Marta me ensinou e sempre fico pensando sobre isso mesmo. Até que ponto vale a pena, né? E o que eu quero da minha vida, do meu sonho, e viver o aqui e o agora. Então, em alguns momentos, quando isso acontece, eu avalio bastante o meu ambiente, né? Onde eu tô, com quem eu tô, e eu tento viver 100%. Porque já teve momentos de eu estar com a minha família e não estar. Sua cabeça está em outro lugar. Está em outro lugar, ou tá queria jogo estar em outro lugar. Exatamente. A cobrança vem, os questionamentos. Aí eu podia fazer assim, eu podia fazer de outro jeito. E não tem como mais voltar, né? Então, assim, tem que viver o hoje, ajustar, para que no próximo não aconteça os mesmos erros. Trabalhar bastante a aceitação. Exatamente. Regiane, aceitar, aconteceu, às vezes, poxa, foi um erro, eu não vi determinada situação, né, e tudo bem, vamos para a próxima, né, se perdoar às vezes, né, e seguir adiante. Eu acho que isso é muito importante, né, principalmente na arbitragem, né, apesar de que nós temos o VAR, né, Sim. que ajuda bastante, né. Foi uma ferramenta que veio para somar extremamente com o futebol, né? E legitimar o resultado. Então, assim, hoje... Você gosta, então, de trabalhar com o VAR? Eu gosto de trabalhar com VAR. Legal. Eu, assim, atuo nas duas funções, né? Em campo e na cabine. Então, eu acho de suma importância as duas funções, sabe? Tanto o árbitro que ele tem que apitar o jogo, independente, tendo ou não o VAR, deixar o jogo fluir. E se tiver alguma intervenção, que assim, vai de coração aberto para a cabine, né? Na verdade, na área, né? Para poder corrigir um equívoco que teve dentro de campo. Não que ele esteja errado, mas que a gente é ser humano, sabe? E às vezes deixa passar alguma coisa, porque a gente tem que ser responsável integralmente de todas as nossas tomadas de decisões. O árbitro, ele tá ali ligado 360. Tem que ver tudo, o tempo todo. Se posicionar muito bem. Se posicionar muito bem. Acho que o posicionamento dele em campo é algo que, assim, é muito de suma importância, né? Exatamente. Fazer, às vezes, até uma leitura, né? Sabendo, às vezes, até como aquele jogador se posiciona, joga, isso às vezes até facilita. Esse jogador tem esse tipo de jogada, então eu deixo já me preparar para um posicionamento melhor, de repente. Exatamente. Não é essa leitura, que é o que você falou no começo. Leitura e entendimento. Né? Entendimento, estudar as equipes. Exatamente. Para poder saber se posicionar melhor, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, né? Você é árbitra da FIFA. Sim. É um processo, é um outro processo, não é isso? Isso. Me fala um pouquinho desse outro processo também. Como que faz para se tornar uma árbitra, porque se tornar uma árbitra da FIFA é se tornar uma árbitra mundial, porque você acaba apitando jogos, vamos dizer assim, de campeonatos internacionais, né? Internacionais, correto? Sim. Eu entrei na arbitragem de 2011 e sempre tem a verbalização de uma carreira mais longa, mais promissora para assistente, pelas cobranças, pelas avaliações. Mas me cativei pelo campo, né? Queria ser árbitra central. E eu já tinha 25 anos. Então, eu botei uma meta para mim, tracei um objetivo para chegar até a CBF, que é um degrau acima. Então, é o estadual e a confederação, que é a CBF, né, de futebol brasileira. E acima, né? Então, assim, estão os processos e as indicações, as avaliações. E acima é a FIFA. Então, assim, a FIFA não foi algo que me cativou de início. Nem estava
nem sonhava, na verdade. Porque você achava muito distante aquilo para você? Totalmente distante. Tipo, não, se eu já tô no estadual e já tô no Brasil, nossa, pensar no mundo é alguma coisa... Exatamente. Assim, totalmente distante, porque primeiro eu estava entrando num meio que seria improvável, uma carreira promissora, muito difícil, por ser árbitra central, as avaliações, as provas, enfim. E eu comecei a apitar, e quando eu entrei no quadro nacional, foi assim, o processo foi muito rápido, né? Algo que me falaram, vai ser muito difícil. Eu com 25 anos, e 2012 eu já estava na federação, já trabalhando, né? Sub-15, sub-17, nas equipes de base. E em 2014, então 2 anos, foi o meu processo do estadual para ser indicada para o nacional. Rápido, hein, Regiane? Rápido. Bem rápido. O seu foi rápido. Sim, e hoje tem acontecido algumas oportunidades também parecidas que aqui no estado, porque acaba se destacando, né? Tem algumas meninas que se destacam hoje por ter a vivência mais do futebol. Certo. Né? E a demanda do futebol feminino aumentou bastante. Ainda bem. Sim, Nossa. Evoluiu bastante. Que bom. E aí, 2014 eu entrei na CBF, a avaliação teórica, a avaliação física, você tem uma indicação e você faz essa prova. Se você se habilitar, você tem o processo todo do ano. Só que todo ano você tem as mesmas avaliações, teórica, física, né? E aí seguiu o meu processo na CBF. Quando foi em 2014 para 2015, que eu entrei na CBF, já veio uma indicação para um treinamento, que a gente falava que era RAP FIFA, que são os treinamentos nacionais que tem, que a CBF convida algumas meninas de alguns estados para poder fazer umas avaliações. Dali eu já voltei aspirante FIFA. Então, já ganhou quase que uma qualificação ali. Exatamente. Que separava o quadro nacional em algumas modalidades, digamos, de diferencial, né? Então, eu fui para aspirante FIFA. E dali se tornou um sonho mais próximo para mim e meio que assustador. Então, na época, eu tinha uma... Assustador por quê? Porque era um ambiente que eu estava chegando, digamos assim, que sabia da grande responsabilidade, mas eu não sabia até que ponto iria mexer com a minha vida, porque eu tinha outra vida, tinha uma vida profissional. Eu era personal, contratada pela prefeitura, então, assim, eu tinha uma rotina e uma carga horária de trabalho muito intensa, e eu não vivia só da arbitragem. Uhum. Então, ali eu tive que filtrar algumas coisas. Foi quando eu já conhecia as meninas e eu intensifiquei mais ainda essa troca de conhecimento e experiência, que foi a árbitra que era FIFA na época, né, Simone. Hoje ela é uma instrutora estadual e do nosso nacional também, uma grande referência nossa, a Aline Bruno, né, e a Andréia e a Patrícia. Então, no meu processo, eu tive essas meninas para poder me dar suporte. Só quem era árbitra era a Simone. As outras meninas eram assistentes. Então, assim, elas me abraçaram de uma certa forma que foi para mim de suma importância. Porque a gente, hoje em dia, né, a gente precisa disso. Das experiências. Do acolhimento, da maturidade, de quem já passou, para poder te poldar, te proteger de alguns momentos e algumas fases que você vai passar. E foi o que elas, claro, galgaram, né, e conseguiram vencer vários obstáculos que, para mim, na minha caminhada, me facilitaram um pouco, mas não amenizaram a dificuldade. Então, eu tinha elas ali para poder ter todo esse processo. Em alguns cursos avaliatórios, eu estava com todas elas. Então, assim, alguns momentos foram bem difíceis, bem difíceis. Até porque essas provas são difíceis, né, Regiane? São umas avaliações bem intensas. Antes, a gente ficava em concentração 10 dias, e era físico de manhã, de tarde, avaliação de noite. Então, assim,
e foi filtrando, né? Agora, o último curso eu fiz foram 5 dias e foi de suma importância porque eu conheci muitas meninas do Brasil inteiro que evoluíram bastante. Então, assim, antes a gente tinha uma turma só, bem reduzida de 40 meninas, se eu não me engano. O ano passado fizemos 2 turmas nacionais. A CBF fez 2 turmas nacionais. Nossa, que espetáculo. Exatamente. Ver tanta mulher na arbitragem, que coisa linda, né? Sim. E a responsável também foi uma árbitra também, né, da FIFA de São Paulo, a Rigildênia, que está à frente da comissão. Então, assim, ela tem uma comissão de mulheres também. Então, as nossas instrutoras nesse curso, a maioria foram minhas companheiras na época que eu entrei no processo e elas estavam trabalhando como árbitras assistentes, árbitras centrais. Então, assim, é algo também que faz com que a gente sempre galgue algo acima do que a gente está vivendo hoje. Eu chamaria isso de uma transição de carreira. Exatamente. Né? Você vai ali num processo, que nem você falou, uma árbitra central, né? E vai galgando, né, assim, estadual, nacional, internacional com a FIFA. E em algum momento, se for o chamado, trabalha ali retribuindo para a arbitragem aquilo que recebeu. Não é Exatamente. isso? Através de ser instrutora, enfim, que hoje está... né? Vamos dizer assim, está bombando pelo jeito. Está, né? Crescendo. Foi bastante. O que eu falei, o futebol feminino evoluiu bastante e com isso abriram várias portas para a gente. Agora, eu fiquei sabendo, quer dizer, está lá no Instagram, você colocou, e todo mundo sabe, né? Que você está como uma indicada, convocada como árbitra para a Copa, que nós vamos ter agora pela Copa Mundial de Futebol Feminino de 2025, é isso mesmo? Não, na verdade, esse processo. Essa indicação foi porque todo ano a gente é indicado. Tá. O processo FIFA, a gente tem a avaliação anual, igualzinho da CBF. Então, eu fiz outro treinamento o ano passado, né? Todo o nosso ano são de avaliações, de jogos, classificações. E no final do ano tem a indicação, sempre outubro, novembro. Se eu não sei a exatidão dos meses, mas o ano passado foi em outubro. A gente faz uma avaliação teórica, faz a avaliação física e recebe a indicação para o próximo ano. Então, de 2024 para 2025, eu fiz outra avaliação. Então, assim, são sequências anuais que a gente tem todo um processo anual para o próximo ano. Aí eu tenho esse ano de 2025 como um quadro internacional, tenho meu ano total e no final do ano existe mais uma indicação. Então, assim, eu não sou FIFA, eu estou como. Está como? Porque Sim. Todo ano é um processo para você estar. Exatamente, exatamente. Foi como começou como aspirante, né? Em 2015, 2016, teve toda a avaliação. Aí, quando saiu a minha indicação, foi para 2017. Aí, fiz a avaliação. E, em 2015 para 2016, eu fui até num treinamento internacional. Já tinha sido indicada como aspirante. E eu fui acompanhando a Edna, que hoje ela é mundialista, a Márcia Caetano, que hoje não está mais no quadro FIFA, e a Nadine, como assistente. E ali a gente teve um treinamento, avaliação física, e eu ainda era aspirante. E dali foi outro momento que eu falei assim, então eu posso estar aqui nesse meio. Porque eram as árbitras sul-americanas, né, que se destacavam nos seus países que estavam ali. Certo. Então, quando eu falei assim, mais um degrau que eu posso chegar. O que eu preciso fazer para estar aqui nesse meio? Uhum. Foi quando eu tive que filtrar. Foi aquela sua pergunta lá atrás. Tive que filtrar carga horária de trabalho, prioridades, mais estudo, mais treino, mais dedicação para a arbitragem. Uma responsabilidade a mais, porque você se torna representatividade, não só do teu estado. Mas do teu país, né? Exatamente, exatamente. E na Copa, que nós vamos ter a Copa Feminina, aí vem, no caso, vai ser aqui no Brasil. Sim, né? Sim. E nós vamos ter árbitras, por exemplo, do mundo todo. Do mundo todo. Né? Inclusive, obviamente, brasileiras. Sim, exatamente. E aí, nesse caso, vai haver um processo seletivo nessa época, mais ou menos. Que provavelmente, pelo período que a gente já está,
Tá, Já deve estar acontecendo. entendi. Já deve estar agora acontecendo isso Sim. para Sim, a Copa. sim, porque na última Copa eu recebi a indicação em 2020 para 2021. E a Copa foi o ano passado, né? Então, E me fala uma coisa, Regiane, quem apita jogos femininos, apita também o masculino, ou aí é um novo processo novamente para você se qualificar para apitar jogos, no caso, masculinos? nos jogos masculinos você tem que ter uma quantidade de jogos, de oportunidade, de crescimento, exatamente o processo que você tem na escola, no estado. Só que as avaliações começam a intensificar pela responsabilidade do que você vai estar dando retorno dentro de campo. No estadual, tem toda uma atmosfera dos processos, exatamente o que eu falei, da responsabilidade. Então, você tem uma quantidade de jogos de base, aí você tem a Série C, né, juniores, Série C. Aqui no nosso quadro tem a Série B1, B2, até você chegar no Carioca. E daí, no Nacional, eles pegam esses jogos, essa quantidade, que é um currículo seu da sua carreira, que você tem que comprovar a quantidade de jogos para poder você ter a oportunidade também na CBF. Que, no entanto, se eu não me engano, nós temos também um campeonato aqui, Copa Rio, que é também válido como profissional. E foi um dos jogos que eu mais apitei na época da minha indicação. Então você apita jogos masculinos. Apito jogo masculino. Muito bem. E aí, nesse caso, por exemplo, que você falou ali do Carioca, né? Teve um campeonato, se eu não me engano, Carioca, totalmente feminino. Sim. Não foi que você apitou? Eu que apitei. E teve toda uma simbologia, assim, no sentido da representatividade. Sim. Porque só teve mulheres, não foi mais ou menos isso? Exatamente. O ano passado nós tivemos, foi, assim, de suma importância na nossa carreira, porque estava no Maracanã, né? E esse tinha sido o meu segundo jogo lá com quinteto feminino. Só que eu já tinha 1 ano de retorno do meu filho, né? Só que, assim, era algo que eu não iria nem planejar quando eu tive meu filho. Antes, eu já tive uma oportunidade assim também. Só que parece que a conquista é muito maior, o peso é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Eu já fiz outro jogo há alguns anos atrás também, com essa representatividade de só mulheres. Mas você vai vendo que, como o futebol está evoluindo, você recebe uma responsabilidade muito maior a cada ano que passa. Uhum. Então, a visibilidade do ano passado se tornou, assim, muito maior, principalmente por essa responsabilidade de hoje eu ser mãe. Então, é algo extraordinário que eu vivi, né? Em saber que meu filho estava em casa com meu esposo assistindo essa conquista. E já que você trouxe essa parte, né, da maternidade, é uma coisa que eu gostaria de, assim, entender um pouquinho esse processo seu. Foi desafiador para você? Você fazer essa parada, falar, não, agora é o meu momento, eu quero ser mãe. E como que foi isso? Conta aqui pra gente. Então, na minha vida pessoal e particular, não teve esse planejamento, né? Aconteceu a minha gestação por essa dedicação mesmo de alta performance. Então, assim, era viagem, jogos, e eu nem percebi que estava grávida, na verdade. Nenhum sintoma que todas as mulheres sentem, para mim, não tive nada. Náusea, enjoo, bexiga solta, nada disso. Então, assim, de início foi assustador, a palavra, assim, sem romantizar. A palavra foi assustadora mesmo, porque era algo que não estava nos nossos planos. Eu digo nossos planos porque o meu esposo vive exatamente e extremamente os meus sonhos. Naquele momento a gente estava planejando nos mudar, a gente estava planejando viver intensamente a arbitragem, porque eu tinha recebido a indicação para a Copa.
como eu já pontuei, na cabine. Claro que eu estava no processo seletivo, não era algo que eu iria, era uma afirmação, mas era algo que eu estava vivendo, um processo seletivo que requer total dedicação. Então, assim, a gente estava tudo num processo que a gente estava vivendo intensamente. É um sonho. Uma caminhada, né? Exatamente. E aí, de repente, Regiane, sim, você se viu grávida. grávida. E quando que você descobriu isso, meu anjo? Eu tinha 15 dias de um teste físico. Desse processo que eu acabei de falar, da FIFA, que a gente faz todo ano. Teve uma concentração aqui no Rio. Eu tinha acabado de fazer um curso, um treinamento de atualização do VAR. Estava concentrada 5 dias, lá em São Paulo. Voltei, cheguei em casa, só refiz a mala, fui para outra concentração aqui no Rio. Então, assim, intensamente a arbitragem, não senti nada, só vi marido, dei beijo e fui para a concentração, fiz o teste físico, a gente ficou uma semana, né, a arbitragem toda nacional, que são os FIFAs, tem as avaliações físicas, os treinamentos, tudo normal. Voltei para casa já escalada. Aí, vivendo, 15 dias depois, saindo de um jogo na cabine, teve um árbitro que estreou e ele pagou um rodízio lá de pizza e tal, comemoração de estreia, e eu não quis comer. Ali deu tipo um enjoo, alguma coisinha. Então, na hora eu nem senti enjoo, mas eu não quis comer. Aí meu esposo foi me buscar e falou assim, você não comeu lá, você não falou que tinha um rapaz estreando e tal. Eu falei, mas eu não quis comer, só que eu tô com fome. Aí ele falou assim, tu tá com fome? Não quis comer? Eu não tô entendendo. Aí eu falei, não, mas era pizza e tal. Eu falei, e eu tava passando por uma restrição alimentar mesmo. Porque eu sou bem, ele fala que eu sou disciplinada, né? E o atleta né? O atleta tem que ser focado, de fato, disciplinado. É uma característica quase que inerente ao atleta, né? De alta exatamente, exatamente. Para poder ter o resultado que a gente almeja, requer uma disciplina. Sim. São sacrifícios, mas até que ponto vale a pena? Então, essa frase tem que estar sempre na nossa vida. E tem gente que fala assim, mas você é maluca. Já escutei muito isso. Porque no atletismo eu já era disciplinada, né? Então, assim, você traz isso na tua rotina, que hoje, para mim, não é sacrifício. Mas é por isso que você é uma das maiores árbitras do nosso Brasil. E agora do mundo também, dentro da FIFA. Exatamente. Porque isso, você traz isso dentro de você desde sempre. Sim. Disciplina, foco, constância, responsabilidade, né? Coragem. Sim. Para estar enfrentando tudo isso, né? Agora me conta mais. Vamos lá. Quero saber o detalhe ali dessa emoção toda. Nesse momento foi até engraçado, que ele virou e falou assim, será que tu tá grávida? Gente, ele teve a percepção, será? Ainda brincou comigo. Aí ele me levou, eu falei assim, poxa, a gente podia, né, no McDonald's tomar um... Não, peraí, você não quis comer pizza? Não quis. Você quis comer McDonald's. Eu quis tomar um milkshake. Ainda escolhi, de morango. Nossa, totalmente desejo. Exatamente. Gente, que loucura. Aí ele falou assim, eu vou comprar. Ele bateu perna para poder achar, porque já era tarde. E tomei, aí ele falou assim, vamos passar na farmácia. Aí eu falei assim, pra quê e tal? Aí eu falei, impossível. Porque naquele momento, como a gente vive em alta performance, e muitas mulheres passam por isso, mexe muito com o nosso ciclo. Sim, sim. Mexe muito com o humor, altera muitas coisas. Então, assim, como eu estava vivendo extremamente a arbitragem, muitas viagens, muita dedicação, eu procurei o meu médico, procurei meu endócrino, nutricionista, fiz tudo um aparato, assim, de avaliações físicas. Você faz reposição hormonal? Não, não fazia. E não tomava nenhum remédio, né? Para poder, de anticoncepcional, que eu também tinha tirado, tudinho para poder... Porque, na verdade, o anticoncepcional atrapalha a gente também, né? Toda a parte de retenção, de progesterona, não deixa a gente ter um alta performance mais eficaz. Então, eu botei o chip para poder regular o meu ciclo. E eu diminuí a parte do humor, né? A alteração. Porque isso faz com que... Regulou mais o humor, vamos dizer assim. Regulou tudo, na verdade. Regulou tudo. Tá.
senti bastante diferença em relação a isso, porque na cabine a gente tem que ter uma concentração extrema em cada detalhe. Sim. Né? A gente não pode dar uma piscada em frações de segundo, você tem uma decisão. E é filtrar o que acontece, o que deixa passar no campo, não pode passar na cabine. Então, com muitas viagens, muitos estudos, treinamento e toda a vida, né, fora da arbitragem, casa, marido, trabalho, que eu tinha um estúdio, né, alunos, vidas, pessoas que eu também cuidava, eu também precisava cuidar de mim. Então, depois daquela avaliação toda que eu fiz, tive várias outras opções, né? O DIU, enfim. Mas naquele momento, mais eficaz para mim foi o chip. Que, quando eu surtei, o médico falou, você está dentro, igual anticoncepção, 99%. Eu falei, tá bom, né? Só que aquele tá bom naquele momento, eu cheguei para marido e falei para ele assim, agora a gente vai ter que mudar todos os nossos planos. Só que ele queria gritar e ao mesmo tempo ele não tinha como, porque ele sabia que ia mudar totalmente a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos, tudo. Então ele não sabia se ele gritava, tipo, você pai, ou se ele chorava junto comigo. Ele não sabia se ele contentava ele mesmo pela alegria ou se ele falava, meu Deus, o que a minha mulher espera de mim agora, né? Exatamente. Porque ele também sabia do seu sonho. Foi isso. E ele sabia que, de alguma forma, o sonho seria ali um pouco adiado, vamos dizer assim, Sim. por um período, Sim. né? Sim. Que coisa. E você, o que passou na sua cabeça naquele momento, Regiane? Só chorei. Só chorei. Porque, assim, tudo que a gente planeja, sonha, e quer ter o autocontrole de tudo, sempre 100%. Isso e não a existe, gente não tem. Claro que não. Não tem. Porque o controle é uma ilusão, é uma fantasia. Exatamente, exatamente. E transcende, né? Vai muito mais além do que a gente pode ver, alcançar. E eu fui em 3 médicos, na verdade, no total, né? A última médica virou para mim e falou assim, olha, de fato, pelos exames aqui, não deveria, mas você tá. Então, vamos escutar o coraçãozinho do seu bebê? Deita aí na maca. Oh, meu Deus, que momento. Exatamente. Eu estava sozinha, não fui nem com o marido, ele estava de plantão, e eu fui sozinha. E ali eu escutei, né, o coração do bebê, e aí eu chorei muito, muito, ainda saí meio zonza ainda. E ela falou, quando a medicina não explica algo, é muito além, é algo celestial, então curte esse momento da sua vida. E eu falei, mas eu não posso estar grávida. Assim para ela. Ela, mas você está grávida. Aceita, meu bem, aceita Exatamente. essa bênção que está chegando na sua vida. Exatamente. Então, eu vi ali que era uma pessoa, né, bem da área específica, medicina, e com o coração muito aberto. E naquele momento ela me falou várias coisas. E uma jovem também que nem era mãe, assim. Só que dava para ver que naquele momento eu precisava ouvir aquelas coisas, na verdade. E eu fui para casa e, assim, para o chip cair demorou alguns dias, né? A gente fala, né? A ficha cair, né? E aceitar que aqui vai ser um novo momento, né? Um novo recomeço, né? De uma trajetória. Exatamente. Naquele momento, você, né? Sendo mãe, começando um processo de mãe. Sim. Né? Ali. Da sua família, né? Que bacana. E você conseguiu fazer essa diferenciação, assim, depois, Regiane, quando as coisas acalmaram, depois que você realmente entendeu o processo, você conseguiu ali, tipo, bom, agora a arbitragem, ela tá, sei lá, em segundo plano, vou dizer assim, ou não? Como que foi isso? Porque você teve que se dedicar a essa gravidez, né? Sim, grávida na arbitragem. Como que foi isso? Eu fiquei dentro de campo apitando até 5 meses e meio. Não acredito. Sim. Mulher do céu, não, você é muito forte. Trabalhei na cabine, tive escalas, fui nas comissões, expliquei a situação, falei sobre o momento que eu estava vivendo, mas estava total à disposição e com a liberação do médico, porque eu fiz vários exames. E
eu fui escalada até 5 meses e meio. Claro que não apitando o tempo todo, né? Foi em alguns jogos selecionados, sempre com autorização do médico, como a VAR na cabine. Tá. Então, assim, bem mais tranquilo. Mas só em eu estar ali na atmosfera, no meio, vivendo o futebol, já estava ótimo. Esse jogo de 5 meses e meio, eu fui convidada para ir para Manaus, que teve um jogo internacional para algumas seleções, e iam todas as FIFAs. Aí eu recebi a ligação, pedindo um e-mail de toda a documentação, de atestado, toda a liberação, se eu iria estar apta ou não. Aí, para mim, ok, né? Vou lá participar, vou estar dentro da atmosfera. E o médico falou assim, se você quer viajar, esse é o momento. Porque no 7º mês, talvez a gente não te libere mais. Foi, no entanto, as contas certinhas que, para poder eu ir até o processo da cabine, iria só até esse período mesmo, que tinha alguns treinamentos internacionais que eu não iria mais poder participar. Então, eu já sabia que a minha caminhada para o processo, como para a Copa, iria se finalizar a qualquer momento. Então, esse foi minha preparação mental. E ter essa oportunidade de estar com as meninas, que eram FIFAs, que eu fui acolhida, já foi maravilhoso. E ali estava toda uma equipe preparada para me dar suporte. Então, a gente treinava. Tinha um preparador com a gente. Ficamos lá alguns dias, porque eram jogos, né? Aí vem um jogo que eu estava escalada. E assim, fiquei feliz demais e tal. Aí teve uma preparação também. Regiane, a gente vai te dar esse jogo, liga para o seu médico, pede autorização para ele. Só que ele tem que mandar a documentação. Aí o médico foi, mandou e falou, olha, tem que ter todo um aparato, mas não te impede de nada. E foi um jogo avaliado feminino, intensidade, claro, óbvio, muito menor do que eu estava acostumada, só que eu ainda estava treinando. Certo. Então, assim, teve todo um cuidado, não só com a árbitra Regiane, mas com uma mulher gestante. Certo. Tá? Então, o médico me avaliou antes do jogo, a ambulância já tem que ter, né, mas teve todo um suporte comigo. As jogadas, a quarta árbitra, as assistentes cantavam as jogadas. Elas ficaram mais preocupadas do que eu. Porque eu só desfrutei e eu era sorridente dentro do campo. Estava feliz naquele Feliz demais. momento, com as 2 coisas que você estava amando mais na sua vida. Eu nem lembrava que eu estava em Manaus, o lugar mais quente que Manaus tem. É quente. O campo é enorme. Cuidado com isso. Eu não lembrei de nenhum cuidado, eu só lembrei que eu estava ali, sabe? Feliz da vida, vivendo aquele momento meu, Regiane, realizado. E eu falei assim, ok, daqui para frente serei mãe. Se eu tiver que voltar para a arbitragem, será a vontade de Deus, sabe? Cheguei em casa, meu marido mais nervoso do que eu. Minha mãe falou que ele estava nervoso, tudo. Ele me ligou depois do jogo. E eu liguei chorando, feliz da vida, que eu apitei, estou grávida. Realização. Foi maravilhoso, magnífico. E depois veio todo um processo de finalizar, né, a minha gestação. Aí eu fui, não tive mais jogo também, não tive mais nada. Aí realmente você dedicou 100% ali. A ser mãe. A viver a minha barriga, que começou a crescer, a pesar, mas eu não conseguia deixar de treinar. Eu tive meu bebê com 38 semanas e 1 dia. Exatamente. Como foi no finalzinho desse processo todo da pandemia, muitas coisas não tinha liberado, né? Então, esse jogo, por exemplo, teve número de pessoas, né? O meu chá foi postergado várias vezes, então a gente acabou também, que chegou próximo desse período que eu tinha viajado, a gente adiou mais uma vez. E teve o chá, aí eu fiquei muito inchada, eu tinha 37 semanas e 6 dias. Aí eu fiquei indisposta, o médico falou, foi normal, porque você ficou muito tempo em pé, pode ir para casa. Aí de madrugada eu comecei a passar mal, aí eu acordei meu marido, tá na hora, vou ter meu bebê. Porque eu tive um acompanhamento também de uma doula para poder saber todo o processo do meu corpo.
além de eu estudar essa área, né, que eu sou personal e já tive algumas alunas mães, grávidas, gestantes e pós-gestação, eu não só sabia, mas como eu estava vivendo. Claro, você tinha um conhecimento técnico ali. Exatamente. E era uma atleta treinando também. Exatamente. É diferente, todo o processo. Exatamente. Então, eu treinei até... Eu lembro o dia, né? Eu tive meu filho terça-feira, eu treinei até sexta-feira. Só não treinei final de semana. Meu marido fala, só não treinou final de semana porque teve o chá. E é isso, porque assim, para mim treinar é terapia hoje. Atividade física é terapia. A gente fala que o treino, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Terapêutico. Todo mundo usa isso, exatamente. Essa frase agora está na moda. Porque a terapia, ela é um processo de você falar, né? Exatamente. De você chegar, realmente poder ali, sabe, falar sobre seus sentimentos, suas emoções. Perfeita, né? Colocação, isso aí. E o treino é você com você mesmo. Né? Você está ali concentrada, focada, mas você está ali, ó, liberando, né? Hormônios. Hormônio, uma troca também, né? Uma troca maravilhosa. Isso é muito bom. O esporte é muito bom. O esporte faz muito bem à saúde mental. Eu falo que tudo tem um equilíbrio, né? Até, além disso, né? Eu respeitava muito o meu corpo. Como eu falo para algumas gravidinhas de mãe de primeira gestação, e eu acompanho algumas e eu falo, cara, antes de tudo, respeita o momento que você está vivendo e o que você quer naquele momento. Então, assim, a doutora Marta também me acompanhou nesse processo, né? A gente conversava muito e foi até o que eu falava muito para ela, doutora, eu preciso agora que a senhora cuide da Regiane, porque a Regiane vai surtar. E é um processo, assim, também, que você se descobre em algumas coisas, né? Do quanto que você é resiliente, do quanto que você é forte, do quanto que o ambiente familiar também precisa muito de você, porque a dedicação da vida profissional, entre qualquer outra, não é só na arbitragem, requer uma dedicação, né, extrema. E às vezes até desgastante psicologicamente. Então, quando você chega em casa exausto, você só quer um abrigo. Você não quer cuidar. Né? E nesse momento eu descobri que eu também tinha que cuidar do meu lar, cuidar do meu casamento, cuidar do meu marido, né? Eu tenho um filho do coração, então assim, a gente se tornou muito mais unido. Eu descobri que eu tenho também várias deficiências como mulher, da minha criação, que eu não detectei antes lá atrás, porque também eu não tinha amadurecimento. Então, quando eu descobri, eu vou ser mãe. Então, assim, eu comecei a buscar outras coisas, né, em evolução também pessoal e como mãe, como mulher, como tudo. E é bacana se trazer tudo isso, Regiane, porque muitas pessoas acham que é fácil, né? A mulher inserida no mundo esportivo. E olha quanta coisa, quantas nuances, né? Quantas variáveis você trouxe aqui, que às vezes não passa, por exemplo, na cabeça de tantas pessoas, né? Parte hormonal, né? A mulher no momento de gravidez. Exatamente. Né? A insegurança desse momento, se eu volto ou se eu não volto. Os teus diferentes papéis, né, na sua vida. Sim. Né? Papel como árbitra, papel como mulher, como esposa, como mãe. Então, assim, eu acho isso muito legal, sabe? A gente poder trazer essa representatividade da mulher no esporte para ver que não é fácil, mas ao mesmo tempo é possível. Exatamente. Quando queremos quando temos é disciplina, quando buscamos e lutamos por isso, o resultado é maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena. Não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena. É desafiador. Porque além de você provar para você mesmo que você é capaz, você tem que provar para o mundo inteiro que você é capaz. E o mundo, ele é um pouco cruel nesse ponto, muito. Você acha? Muito. Muito. Porque só de eu descobrir que eu estava grávida, muita gente achava que eu nem iria voltar à arbitragem. É muito mais gente falando contra do que a favor. Exatamente. Que isso faz com que, quando você começa a viver o momento lá só de ser mãe, porque o primeiro mês é muito exaustivo, de fato. Eu falo, não romantizo. Não tenho nada assim. Todo mundo fala, não sei o quê.
Não é nada romântico. Nada. É uma transformação total hormonal. Também e visual. Então, assim, todo o processo, além de eu acompanhada de várias alunas, eu estava vivenciando. E eu sabia de algumas coisas que eu estava precisando. Então, foi quando eu descobri algo que eu precisava verbalizar mais para o meu marido do que eu precisava. Então, assim, o autocuidado é extremamente essencial para a mulher, o pós-parto. Ela precisa ter alguns segundos, alguns minutos só para ela. Nem que seja só um banho. Ah, porque isso é cruel. Não, não é. Ela precisa estar bem mentalmente para cuidar de um ser. Muito bem você está falando isso. Sabe? Porque às vezes a gente vê pessoas deixando de cuidar de si, né? Mesmo nesse processo de maternidade e pensando só no bebê. Não, temos que cuidar de nós, mães. Eu falo eu porque eu também sou mãe. Sim. Eu também tenho essa representatividade e essa voz. Sim. Né? A gente tem que cuidar da gente naquele processo, porque estando bem, a gente consegue dar todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, dedicação. Estando exausta, o que sobra para o bebê? Exatamente. Né? Se a gente está ali no... E teu marido foi parceiro nessa época? Muito parceiro. Muito. Eu falo que, assim, minha rede de apoio foi extremamente e exclusivamente só ele. A minha mãe deu um help depois, mas foi depois do processo do puerpério, né? De eu ligar e falar assim, ó, marido voltou a trabalhar, eu preciso da senhora. Ah, não, mas o Marco já deixou tudo pronto para você, tá tudo certo. Não, eu preciso da senhora. Pode vir, segurar seu neto. Meu esposo até falava assim, liga para ela e fala que ela precisa só segurar o neto dela. E isso funcionava. Porque eu também dava aula. Eu, depois do meu parto, depois de 15 dias, eu já voltei a dar aula. Você já voltou na prefeitura, no caso? Não, eu nem na prefeitura estava, você voltou particular. Eu saía, quando eu entrei na CBF, eu fiquei só mais um ano na prefeitura que eu era contratada, eu fiquei até 2015. Ah, tá, depois você já saiu desse... Já tive que sair. Tá. Então aí no caso eram teus clientes, vamos dizer assim... Exatamente. Particulares, no caso. Esse período era. Eu trabalhei logo depois da prefeitura na Faculdade de Castelo Branco. Fiquei lá 7 anos. Tá. E aí logo depois que veio a pandemia, fiquei mais um tempinho. E muitos alunos meus, nesse período da pandemia, me pediram help mesmo. De ligar, de travar a coluna. E eu atendia online, né, alguns, e outros são mais sinestésicos. Precisa de ter cuidado de contato. Uhum. Aí eu atendia com todo o protocolo direitinho, limite de aluno, um aluno em casa. Então, acabei com a minha garagem. Transformou ela? Transformei. Porque eu tinha material para treinar, para me cuidar, para manter minha alta performance. Tá. Né? Aí... Você fez uma extensão, então. Exatamente. Né, ali pro... Acabou sendo. Bacana, olha só. Eu nem, assim, quis, né? Aconteceu. No entanto, logo depois eu tive que me mudar para outro lugar, para ter um lugar maior e com mais espaço. Mais espaço. Muita coisa foi acontecendo, né? Você está falando assim na sua vida, né? Sim. Que você está falando, poxa, você era do atletismo, aí aconteceu de alguém chegar e te levar para arbitragem. Sim. Depois aconteceu o processo da CBF, aconteceu ali o processo da FIFA, né? Sim. Aconteceu a maternidade, aconteceu agora, né? Vamos dizer assim, mais uma área de atuação profissional, que é essa que você está fazendo como personal. Sim. Agora, assim, como eu vivo, né, da arbitragem, e o ano passado foi o que aconteceu também. Eu e o esposo sentamos e conversamos sobre a nossa vida e algumas prioridades, nos mudar novamente e tal. Então, eu tive que abrir mão do meu espaço, porque meu filho ainda é pequeno, né? Ele vai fazer 3 anos ainda, o mês que vem. Então, requer uma dedicação maior, alguns cuidados. Então, eu tive que abrir mão do meu estúdio. Na verdade, a palavra não abrir mão, eu só mudei a rota naquele momento. Eu fechei o ano de 2023 para 2024, grata pelas minhas alunas. A gente teve até uma confraternização, eu agradecendo e falando, nós vamos para outro lugar. O meu planejamento era esse, já estava tudo planejado, com o marido, financeiro, de ir para um espaço só exclusivo do estúdio.
Aí virou o ano, ele falou assim, olha, o que você acha da gente fazer isso, isso e isso? Eu falei, e o estúdio? Aí ele arrumou plano A, plano B, plano C, mas sempre vinha aquela coisinha no meu coração. Ah, mas eu não vou estar cuidando do meu filho. Ah, mas eu não vou estar cuidando de você. Aí eu falei assim, e o que meu marido precisa? Aí ele parou e falou assim, não, eu tô com você, no que você decidiu. Eu falei, não, agora eu quero saber o que você precisa de mim. Porque eu sempre falei para ele o que eu precisava dele, o que eu queria dele. Até hoje eu falo, olha, eu preciso que você me ajude no treinamento tal. Olha, eu vou fazer uma dieta assim, assim, assim. Olha, eu vou comprar marmitas assim, assim. Todo o meu planejamento da minha vida profissional, eu vou passando para ele. Só que eu nunca cheguei para ele e falei assim, o que você precisa? O que você acha? O que você quer? Porque eu já ia com tudo, nossa, mulher empoderada, decidida já da vida dela, né? Sempre foi assim. E ele só compartilhava e me apoiava. E quando você fez essa pergunta para ele, o que ele respondeu para você? Ficou parado. Aí ele perguntou, não, vamos lá abrir o estúdio, aqui ó, tudo no papel. A gente vai investir isso aqui e tal, não sei o que, tempo assim. Aí eu deixo o Ravi na escola, você deixa o Ravi, abre o estúdio. Aí eu falei, Marcos, não foi essa a pergunta. Eu quero saber de você, o que você está precisando de mim. Aí ele falou, o que você vai se sentir feliz nesse momento e realizada? Aí eu falei, o estúdio pode esperar um pouco, porque eu já cuidei de todo mundo. Eu sempre cuido de todo mundo. E nesse momento é momento de cuidar da nossa família, do meu filho, de você. E as pessoas que estavam em volta de mim, assim, um professor que trabalhava comigo, ele até falou, ele me chama de FIFA, né? Ele fala assim, FIFA, ele falou assim, FIFA, liga não, você não tá abrindo mão do teu sonho, você só tá mudando a rota só um pouco. Você vai cuidar de algo muito maior, a sua família. E isso, assim, me deu mais força, sabe? Para seguir no que eu estava planejando naquele momento. Claro que não foram flores. Nunca é, né, Regiane? Nunca é. Por que será, né? Porque eu digo que a zona de conforto, ela é um deserto infértil, não sai nada dali. E quando a gente sai dessa zona de conforto, querendo ou não, a gente vai para um lugar novo. E lugar novo eu não conheço, Gera desconforto. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Então, se a gente quer evoluir, temos que sair da zoninha de conforto. Exatamente. E vivenciar, né? Porque eu falava para ele, eu dividia a atenção ali naquele momento com os meus alunos, com o meu marido, né? Com a minha família, porque eu sou muito grudada com a minha mãe, ele com a minha sogra, né? Então, assim, a gente sempre tem um elo familiar intenso, né? Então, assim, cuidar só do meu lar. Eu não fui criada para ser uma dona de casa. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Exatamente. Aí eu fui e comecei a como se isso fosse algo que tem que ser imposto. Imposto. Pelo amor de Deus. Exatamente. Não. Aí eu fui descobrindo algumas coisas que, por exemplo, o meu esposo, ele não precisa de algumas coisas que eu queria, parecia que eu queria impor, porque a sociedade, sabe? Essa parte aí eu falei assim, mas o que você precisa? Eu não quero nada arrumado. E porque ele não enxergava isso. Eu preciso da minha esposa. Eu quero minha mulher. Sim. E umas brincadeiras dele que me trazia mais conforto em contrapartida e mais desafios, porque eu estava descobrindo várias coisas no nosso lar que era rotina para ele, tranquilamente, que para mim não era. E, de certa forma, chegava alguns momentos que eu ainda sentia falta, um vazio. Porque eu tive um Ravi, com 20 dias eu fui fazer a avaliação, porque o meu parto foi normal. Aí 20 dias eu fui fazer a avaliação. Aí o médico falou assim, olha, tá tudo ok. Útero ok, pode voltar a treinar, mas... Porque a minha pergunta foi, quando é que eu posso voltar a treinar? Que, na verdade, se eu não me engano, foi meu marido que fez. Não, porque ela precisa voltar a treinar.
Isso, foi ele mesmo que perguntou. Ele sempre esteve ali muito atento às suas necessidades, né? Sempre. Ele sempre está ali. Pelo menos o que você traz aqui é isso, né? É o olhar dele, o carinho dele, atento o que é importante para você, né, Regiane? Sim, e a parte física em si, o exercício físico, naquele momento não era só para minha vida profissional. Ele sabe o quanto que é importante para o meu mental. Que eu verbalizo muito isso, e é uma das coisas que eu falo sempre para ele. Pela rotina de vida que ele tem, pelo trabalho que ele tem. Então, assim, eu falo para ele, você tem que cuidar de você, da sua mente, igual eu faço. Falo para ele. Porque, às vezes, assim, a rotina estava tão intensa, até com meu filho. Eu treinava com meu filho. Chão, tapetinho, sabe? Bebê conforto. Eu falo para as minhas amigas, eu falo assim, é toda uma adaptação do processo. O bebê é bem bebezinho, bem pequenininho, bebê conforto. Cresceu mais um pouquinho? Carrinho. Cresceu mais um pouquinho? Chão. E daqui a pouco ele tá virando, tá descobrindo, porque a gente tem que estimular isso. Claro que você não vai deixar ele lá no carrinho sem dialogar, sem cantar, sem conversar. Você tem que estimular isso nele, né? Porque já teve vários momentos de eu ficar em casa sozinha com ele. E eu tive que fazer toda a minha demanda de alguma aula, ou de treinar, de estudar. Todos, exatamente. Né? De fazer uma comida. Então, um novo arranjo, né? Sim. A sua vida passou por esse novo arranjo. Exatamente. Né? E aí me fala uma coisa, o que podemos esperar da Regiane para os próximos tempos aí, né? Com os seus planos, o que você pensa, né? Porque você falou assim, poxa, eu tive que adiar um pouquinho o meu estúdio, né? Há um tempo atrás. Sim. Tive que adiar por conta de outros projetos. E o que a gente pode esperar de você para os projetos futuros? O que passa na sua cabeça? Nesse momento, assim, depois que eu comecei a ficar mais no meu ambiente e descobrir algumas coisas, muitas coisas mudaram de planejamento, né? E outras evoluíram bastante. Principalmente, assim, do quanto que nós mulheres somos fortes. Porque eu voltei a treinar com 1 mês, com 3 meses eu já estava fazendo teste físico. E fiz 2. 1 mês eu fiz o estadual, que eu fui lá na comissão e falei assim, vim saber o que eu tenho que cumprir para poder voltar. O pessoal te mandou embora. Não, você volta. Não, exatamente. Falou assim, você volta. O que você tá fazendo aqui, Regiane, com esse neném no colo? Aí eu falei assim, não, eu vim aqui apresentar meu filho. Aí teve até brincadeira, todo mundo conheceu, foi maravilhoso. E foi meu esposo que falou. Final de semana, do nada, eu tava assistindo um jogo, falei, nossa, não vejo a hora de voltar. Ele falou, por que você não volta? Eu falei, não, o Ravi tá muito pequeno. Aí a gente tenta. Se não der certo, a gente dá uma segurada. Por quê? Vamos lá. Assim, isso foi domingo, assistindo o jogo. Segunda, a gente estava lá na federação, com o filho no colo. Aí, na época, o responsável estava na comissão, Santiago, ele falou assim, então vê o que você tem que fazer. Sábado tem um teste físico, você quer fazer? Aí eu falei, quero. Aí ele, mas hoje é segunda-feira. Eu falei, tá bom. Então, vê lá com o Robertinho, que é o responsável, secretário, e o que você tem que levar e tal, trazer. Eu falei, tá bom. Liguei pro meu médico, atestado, documentação, tudinho. Tive 1 semana para fazer os exames, levar até, e sábado eu tava lá. Dei mamar e fui correr. Gente. Com meu marido lá, né? Me dando suporte, torcendo por mim. Chorei horrores e o bebê lá. 1 mês depois veio a convocação da FIFA, novamente. Porque a gente tem uma licença. A FIFA, você tá grávida, aí você tem o processo todo da sua gestação. Pós-parto, até o próximo teste físico, você tem para poder fazer a avaliação teórica, física. No nacional também. Tem algumas meninas que elas até me perguntam como foi o meu processo. Você não perde a licença, é isso? Não. Me explica. Na verdade, a gente não perde a gente fala o escudo, né? O escudo FIFA nem o escudo nacional. Entendi. Porque você tem aquele processo
Que eles entendem que é um período de afastamento Exatamente. pela gravidez. Exatamente. Então, você tem aquele processo, todo pós-gestação. Você continua com o escudo. Isso. E depois você é como se defendesse de novo ele. Exatamente. Entendi. Na mesma avaliação, teórica e física. Teórica e física. Aí foi eu e o bebê para São Paulo. Aí foram para lá para fazer o da FIFA, no caso. Da FIFA. Depois de um mês. Que o do nacional da CBF é aqui mesmo no Rio de Janeiro. É aqui, isso, exatamente. Aí marido foi dirigindo para São Paulo, acho que 700 quilômetros, se eu não me engano. É daqui do Rio, eu sei que eu faço esse caminho direto. Dá quase, dependendo do trânsito, 7 horas. Dependendo do trânsito, 6, 7 horas. Que a gente teve pouco tempo, assim, para poder ver, só que a gente, como foi fazer lá, então a CBF arca com tudo, né? A gente tem toda a estrutura. Aí eu fui e avisei, eu falei, olha, eu tô levando meu filho e tal. Não, tudo bem. Eu falei, porque eu tô no período de amamentação ainda. Não, tudo bem. Aí eu fui, levei, aí falei com meu esposo, só que nessa falha de comunicação eu podia levar uma pessoa para me dar suporte. Só que aí você não busca, né? Tu tá tão envolvida naquele momento. Aí eu viajei sozinha com meu filho, de avião, e meu esposo foi de carro. Então foi por isso que o pobrezinho demorou 7 horas para chegar. Tadinho. Você chegou rápido. Cheguei rapidinho com o meu bebê. E ele tava lá. Aí a gente fez o mesmo processo. Fui para campo, aqueci, no intervalo, na verdade, ali, preparação. Aí dei mamar, fiz o teste físico. E você se sentiu bem nesse momento? Muito. Você estava assim, sentindo, sabe, estou preparada? Ou veio algum sentimento de medo, de insegurança? Você lembra como que foi isso? Não. Essa parte de insegurança, na parte física, na verdade, eu não tenho. Porque a gente tem os pilares para poder cumprir na arbitragem que a gente fala, né? Então, o meu pilar físico é o melhor. Então, esse eu sempre vou aprimorar. Então, naquele momento, para mim, como eu já tinha feito um mês anterior no estado, esse só era mais um teste físico. E o meu esposo sempre fala, você está treinada. Isso é só mais um treino. Ele trabalha bem o seu emocional. Ele é demais, né? Ele é quase que um psicólogo. Vou dar formação ali para ele. Eu falo para ele que ele vai aos extremos. Ele me dá colo e me sacode ao mesmo tempo. E aí eu fiz o teste físico muito de boa, muito tranquilo. Agora, eu ter apitado a primeira vez que foi muito desafiador. Por quê? No caso, apitado a volta, né? Após a maternidade, né? Quer dizer, após o nascimento do Ravi, no caso, né? Não, após o nascimento do Ravi, foi todo um acompanhamento. Eu fiz aqui do estado e tive algumas oportunidades aqui no estado de feminino, então foi uma crescente. Eles fizeram todo um cuidado com a minha carreira. Muito bacana. Tudo de novo. Tudo de novo. Jogos mais suaves, Sim. Vai aumentando o nível. Exatamente. Perfeito. Então, assim, aí foi detectado, o que você está precisando é rodagem mesmo, porque eu fiz com isso. Aí cada jogo que eu ia fazendo, eu tinha um instrutor, que aqui tem instrutor técnico, e eles iam me avaliando, né? Então, o Marcos ia comigo, porque eram jogos no estado, ele ia comigo, e com o Ravi, aí ele assistia o jogo, e era aquele processo. Dava mamar, fazia o jogo, saía já do jogo, fazia a súmula rapidinho, todo o protocolo, tomava banho, já entrava no colo, já filho já me atacando. E a gente ia para casa, feliz da vida. Olha isso. Caramba, que incrível essa tua história, né? De você trazer esse momento, assim, da sua vida, de 2 grandes paixões, né? 3, né? Vamos falar, marido, filho e a 4, ainda tem minha vida profissional. Também, é verdade. E eu sou, assim, deslumbrada. Na verdade, a educação física, eu fui escolhida para fazer. De novo, outra coisa que apareceu, assim, na sua vida? Foi um sonho, assim, de realização, na verdade, porque eu era do atletismo e aí eu fui convidada para ter uma bolsa, fazer um processo seletivo. E na época eu estava tentando prestar concurso e tal, e não consegui. Aí eu recebi uma indicação para fazer para Castelo, de bolsa e tal, só que eu tinha que fazer um estágio no local que eu treinava. E foi daí que eu falei, então vou fazer educação física. Aí foi onde eu comecei a estudar e a fazer faculdade na Castelo Branco. E foi um sonho também.
O esporte, ou seja, ele é a base de toda a sua vida, né? Disciplina, foco. O esporte entrou na minha vida na minha infância, né? Porque eu tive o divórcio dos meus pais muito novinha. Então, eu era uma criança muito, não digo agitada, né? Mas eu tive alguns probleminhas com o aprendizado na minha infância. E a pediatra que chegou para minha mãe e falou assim: coloca sua filha no esporte, ela precisa gastar energia. Ela não é de rotina, ela não gosta da mesma coisa todo dia. E a pergunta foi essa: ela teve alguma perda recentemente? Ou ela sofreu com alguma coisa e tal? Aí minha mãe falou: olha, eu me divorciei e desde então ela é muito grudada e eu não consigo... Minha mãe até fala até hoje, eu não consigo respirar, tudo. Então dali já começou o esporte na minha vida. Eu tinha 8, 9 anos. E no colégio... Como suprir uma falta, né? Estava existindo uma falta ali, de certa forma, né? Na família, né? O rompimento ali da sua mãe. Sim, pai, sim. Né? O seu pai, de repente, né? Ali a presença dele já não foi mais... Mas né? Teve ali um espaçamento. Exatamente. Então, existia ali, de certa forma, uma energia que precisava ser suprida. Ser suprida. Momento. E aí foi quando entrou o esporte nesse momento. Isso. Aí minha mãe foi procurar projeto, esporte, e aí também veio no colégio. Aí teve um professor que me levou numa competição. Aí já recebi o convite para ser atleta de atletismo, mas eu já jogava futebol. E onde tinha futebol eu estava, na minha rua, lá na minha casa, e pagava uma escolinha aqui, ia para outra. Só que chegou um momento que a minha treinadora do atletismo, ela falou: olha, você agora é profissionalizada pelo atletismo, você compete nacional. Se você se lesionar, o clube não vai responder. Né? Porque eu chegava ralada. Um dia eu cheguei roxa, o outro eu cheguei toda ferida, e o outro dia eu cheguei com dor no punho. E foi assim, ela foi e chamou minha mãe. Aí ela falou da suma importância que estava acontecendo. Porque eu ia passar por um processo seletivo para estudar num colégio do Santa Mônica. Então, se eu passasse, era toda a minha vida, tanto da carreira de atleta, como profissional. Então, eu passei pelo processo seletivo e tive que abrir mão do futebol e só viver do atletismo. Aí, dali, tive que mudar o foco. Mas você voltou pro futebol. Acabei voltando pro futebol. Não teve jeito, o futebol estava dentro de você já desde pequena. Exatamente. E hoje eu vivo outra atmosfera, outra responsabilidade, mas eu tô no meio. E pelo jeito vai continuar, né, Regina? Com certeza. Porque as possibilidades são gigantescas. Sim. Né? Que nem a gente estava comentando agora há pouco, a parte da instrução. Né? Você falou da importância do acolhimento, né, que você teve, né, das meninas ali quando você precisou. Ou seja, é você também ali naquele papel com as meninas que estão chegando agora. Sim. E isso acontece porque quando eu voltei, depois da minha gestação, que não foi, eu falo, quando voltei, não foi um tempo longo. Eu parei com 8, eu tive Ravi eu parei com 5 meses e meio. Até 9 meses, são 3,5. Depois do Ravi, mais 3 meses. Eu fiquei afastada do campo 6 meses e meio. Eu sei essas contas porque marido que fez. Porque... Não, muito pouco tempo, né? Exatamente. 6 meses afastada? Exatamente, 6 meses. É pouco tempo. E o Ravi, ele fez a amamentação exclusiva, né, até 6 meses. E eu consegui fazer tudo isso, treinando. Treinando e ainda... E tudo estudando, congelar, viajar. Eu tive viagem. Então, o meu maior desafio não foi o teste físico, foi apitar, levando ele nesse processo, porque meu esposo tinha que me acompanhar, então Sim. requer uma dedicação de outra pessoa, Sim, tá. não é só sua. E quando eu viajei, que aí eu tive que ter outros cuidados, né? Porque ele ainda amamentava, então eu tive que fazer estoque de leite, meu esposo também ter essa dedicação, esse cuidado, e tudo sentado e falando: olha, eu quero dar mamar pro Ravi exclusivamente até tantos meses. Ou Me seja, ajuda. Antes de você entrar em campo, existia todo um preparo seu, o que vai muito mais além do que um preparo normal, vamos dizer assim, de uma árbitra. Tinha um preparo de mãe. Sim, tinha. Nessa época. Tinha. Tinha um preparo de mãe. Tinha. Né? Ali, tirar o leite, deixar separado por Ravi, né?
você se preparar também ali, fazendo os seus aquecimentos, alongamentos e tudo mais para entrar em campo. Ou seja, era desafiador, muito desafiador, né? Mas era por etapas. Eu vivia intensamente cada momento. Estava no hotel. Aí eu me programava os horários certinhos, tirava o leite, deixava no congelador e ia para o estádio. E quando eu chegava no estádio, era Regiane árbitra. Você entrava naquele papel, naquela pessoa. Exatamente. Apitava, vivia aquele momento, aí depois finalizava o jogo, voltava pro hotel. Aí deixava a árbitra ali, agora eu sou a Regiane esposa, a Regiane mãe. Esse é o melhor dos mundos, né? Sim. A gente saber transitar, né? Não só a mulher, mas o ser humano como um todo. Saber transitar nesses papéis, isso é muito importante, porque ficar carregando de um para outro lugar não é saudável. Né? Aquela pessoa que trabalha ali e aí chega em casa, ao invés de se dedicar à família, traz todo... Exatamente. E antes do Ravi, uma carga. Isso é transformador, porque antes do Ravi, eu fazia isso. Era tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Ah, você quer viver comigo, sabe, tem que entender minha vida. E não tem que entender minha vida, é eu também saber separar. Mas isso é uma maturidade que você ganhou. As prioridades. Uma das coisas Uma das coisas boas que você ganhou. Transformadora. Exatamente. E a vida é isso, né? A vida é você se permitir ao novo. Estamos sempre em processo. Não é isso? Olha quanta coisa você trouxe aqui, Regiane, a sua história. Olha quantos momentos que você passou. Você deve ter passado um filme, né? Aí na sua cabecinha, pensando em tudo que a gente conversou hoje aqui, né? É porque às vezes a gente quer provar muito para o outro do que a gente é capaz. E eu passo muito esse processo, porque eu sou mulher. Um gênero, um meio, um ambiente, mesmo que tenha pessoas ainda com a mente aberta que me apoiam e sabe do quanto que é importante isso. Mas o futebol... em si ainda não é. O futebol ainda tem, né? Sabe? Então, assim, não é provar... A gente vive muito esse... eu tô cansada de provar pro outro. Não. A gente tem que esquecer isso às vezes. E anular isso. A gente tem que provar pra gente do quanto que a gente é capaz. Então, assim, nos prendemos muito isso. Viver, sabe? É uma escuridão e a insegurança. Porque a mulher, ela, às vezes, ela se prende muito a isso e se preocupa muito do que o outro vai achar. Então, assim, eu falo, e assumir isso. Você teve sorte. Graças a Deus, eu tive sorte, assim, de ter meu marido que abraça os meus sonhos, porque foi um homem que entrou na minha vida num momento que eu falo que ele foi muito homem, avassalador, assim, que estava meio bagunçado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, e ele falou, não... porque ele virou para mim e falou assim, se você está passando por... Qual homem que não tem problema? Aí eu, tá bom. Aí eu falei, não, tô cheio de problema. Ele, Jane, homem de verdade sempre vai ter problema para resolver. Tá, então tudo certo. E até hoje é isso. Junto os meus e vamos junto aqui resolver exatamente as nossas coisas. E assim, com isso a gente evoluiu bastante, tanto em pessoa, em casal, e... por eu falar muito da minha profissão e viver muito intensamente. Eu chegava de um jogo, falava do meu jogo, falava da minha vida, da minha viagem, e o marido só ouvia, e eu não tinha tempo para marido, não escutava marido. Né? Então, assim, a gente tem que saber... Foi uma coisa também que eu evoluí muito. Antes do meu filho, que eu não percebia. Eu achava que fazia e não fazia. Porque a gente sempre acha, né, que dar conta. E tá tudo certo, não precisa dar conta de tudo. Esses dias eu ouvi até uma frase que a mulher, ela tenta equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? E se cair tá tudo certo. A gente cata os caquinhos, varre e segue. Mas até para isso existe uma culpa, né? Às vezes, né? Não posso deixar cair nenhum prato. Tenho que... É uma fantasia, lógico, isso não existe, é utopia. Mas muitas mulheres ainda carregam essa crença de que tem que dar conta de tudo. E não podemos ter ajudas. Está tudo bem a gente ter ajuda, não é verdade? Exatamente. E a gente precisa, né? Porque o sozinho é muito obscuro, né? É horrível, assim. E eu sinto isso na arbitragem, sabia?
Porque eu sinto, até porque eu já tive aqui o Marcelo e agora eu tenho você aqui, que a gente está conversando, eu sinto isso de vocês, sabe? Eu sinto essa família, né? A arbitragem, eu acho que porque ela passa por tantos desafios, não é fácil você estar ali no campo, apitando um jogo com conflitos o tempo todo, né? Às vezes uma situação conflitante, e você tem ali uma equipe técnica e tudo mais, e tem que handle, né? Ajustar aquele momento. Então é como se vocês fossem unidos. Como se fossem, não acredito que sejam muito unidos, né? Nós temos pessoas na nossa... Eu falo que é em qualquer meio, né? A gente tem pessoa na nossa caminhada que soma, né, aquele momento que você está vivendo. Depois de algum tempo, se ela não tiver, não tem problema. Vão aparecer outras pessoas, porque a vida é cíclica, né? Sim. Então, assim, tem vários momentos que você vive e sempre vai ter pessoas para poder te levantar. E eu falo que tudo pode acontecer, mas o nosso lar tem que estar em harmonia, que é para onde a gente vai voltar e sair muito mais forte. Muito bem. Que linda história. Minha amiga, fiquei muito feliz de tê-la aqui no Pode Disputar. A gente sai até meia zonza, né? Assim, de tanta emoção, né? Que a gente sente com tanta história bonita, de resiliência, de perseverança, de coragem, né? De saber, às vezes, dar um passinho para trás. Exatamente. E depois muito dar dois para frente. Sim. Né? E tudo isso você fez, e você viveu, e ainda tem muito mais ainda aí nessa trajetória. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Olha, muito bom estar aqui com você. Amei. E olha, vamos repetir. Só que agora eu quero que você deixe uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? Que mensagem você deixaria para eles, né? De resiliência, de família, de vida? Fala aqui. É o que eu falo o tempo todo, né? Que a gente é capaz de tudo, só basta a gente crer, ter fé, força, ser resiliente, e tudo passa. Mas o nosso lar tem que estar em harmonia. Ai, linda mensagem, linda mensagem. Deixa também as tuas redes sociais, aí o pessoal te seguir, né? Contribuir aí com você nessa caminhada. Meu Instagram é Rejane, né? E eu tô ali aberta para todo mundo que precisar de ajuda, tanto na arbitragem, tanto na vida pessoal, em auto performance. Muitas mamães aí também com muitas dúvidas em relação à arbitragem, que a gente tem muito. Exatamente. E agora, graças a Deus, isso tem quebrado. Tem algumas mães, algumas mulheres que estão realizando o seu sonho. Eu falo que foi diferente do meu, não foi um sonho, mas foi algo que me transformou e trouxe muito mais amor, muito mais vida, muito vigor para poder sonhar. E hoje eu tenho um ser, né, lindo, maravilhoso, que é o Ravi, que é a luz da minha vida, é meu sol, é meu tudo. Ai, que linda, que linda. Que bom, minha amiga. Pessoal, olha só, eu amei, maravilhosa a nossa convidada de hoje. E se vocês gostaram também, curte aqui, dá o seu like, deixe seu comentário e até a próxima entrevista. Tchau.